Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje de leitura e prática da nossa lição do dia do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. E hoje nós vamos receber juntos a lição 308. Este instante é o único tempo que existe. Vamos receber o nosso tema especial, que é o texto 9. O que é a segunda vinda? Vamos juntos. O que é a segunda vinda? A segunda vinda de Cristo, que é tão certa quanto Deus, é apenas a correção de erros e a volta da sanidade. É parte da condição que restitui o que nunca foi perdido e restabelece o que é para sempre e eternamente verdadeiro. É o convite para que o Verbo de Deus tome o lugar das ilusões. A disponibilidade para deixar que o perdão repouse sobre todas as coisas, sem exceção e sem reserva. É a natureza toda abrangente da segunda vinda de Cristo que lhe permite abraçar o mundo e manter-te a salvo no interior do seu gentil advento, que encerra todas as coisas vivas junto contigo. Não há fim para a liberação que a segunda vinda traz, assim como a criação de Deus tem que ser sem limites. O perdão ilumina o caminho da segunda vinda, pois brilha sobre tudo como um só. E assim a unicidade é enfim reconhecida. A segunda vinda põe fim às lições que o Espírito Santo ensina, abrindo caminho para o julgamento final, no qual o aprendizado termina num último sumário que se estenderá além de si mesmo e alcançará a Deus. A segunda vinda é o momento em que todas as mentes são entregues nas mãos de Cristo para serem devolvidas ao Espírito, em nome da verdadeira criação e da vontade de Deus. A segunda vinda é o único evento no tempo que o próprio tempo não pode afetar, pois cada um daqueles que um dia veio para morrer, ou que ainda está por vir, ou que está presente agora, é igualmente liberado do que fez. Nessa igualdade, Cristo é restabelecido como uma só identidade, na qual os filhos de Deus reconhecem que são um só. E Deus Pai sorri a seu Filho, sua única criação e sua única alegria. Ora, para que a segunda vinda seja logo, mas não descanses com isso. Ela precisa dos teus olhos,
ouvidos, mãos e pés. Ela precisa da tua voz e, acima de tudo, da tua disponibilidade. Vamos nos regozijar, porque podemos fazer a vontade de Deus e nos unir sob a sua luz santa. Contempla isto. O Filho de Deus é um só em nós, e através dele podemos alcançar o amor de nosso Pai. Lição 308. Este instante é o único tempo que existe. Concebi o tempo de tal modo que derroto o meu objetivo. Se escolho ir além do tempo para alcançar a intemporalidade, tenho que mudar a minha percepção quanto ao propósito a que ele serve. O propósito do tempo não pode ser o de fazer com que o passado e o futuro sejam um só. O único intervalo em que posso ser salvo do tempo é agora, pois nesse instante o perdão veio para me libertar. O nascimento de Cristo é agora, sem passado ou futuro. Ele veio para dar ao mundo a sua bênção presente, restituindo-o à intemporalidade e ao amor. E o amor está sempre presente, aqui e agora. Pai, agradeço-te por este instante. É agora que sou redimido. Este instante é o momento que designaste para a liberação do teu filho e para a salvação do mundo nele. Vamos ficar uns minutos aqui em silêncio. E
Este instante é o único tempo que existe. A gente acredita muito no tempo, no tempo linear, passado, presente e futuro. E a gente acredita que o presente é esse hoje, que isso é agora, né? E a gente usa muitas vezes essa ideia de presente para ficar na culpa ou no medo, que é a mesma coisa. Ou a gente está experimentando culpa pelo que passou e usando o presente para garantir que o futuro não, que esse erro não se repita no futuro, ou a gente está experimentando o medo do futuro e preparando esse futuro, né? Pensando nesse futuro, planejando ele, e aí a gente não aceita o presente real aqui agora, que está além do tempo, este instante, mesmo na nossa mente dividida, né? Aliás, na nossa mente dividida, o instante é ainda no tempo, o agora ainda é sobre o tempo, o hoje, viva o hoje, né? Mas para um curso em milagres, tudo é passado, porque já acabou, nada aconteceu, em última instância. Então, é sobre um instante além do tempo. Este instante é o único tempo que existe. Só mesmo para nos convidar a ir além do tempo, né? E muito do que a gente avalia aqui no mundo como bom e ruim, como certo e errado, tem o futuro como meta, né? Quanto que você está se preparando para o futuro? Quem você quer ser no futuro? Qual a versão que você quer ter no futuro? E aí você precisa usar o seu presente para construir esse ser que não está aqui, né? Está nesse futuro imaginado. Quem é você agora? Quem você escolhe ser agora? Não daqui a 10 anos. Quem é você agora? Você é feliz agora? Você está em paz agora? Tudo bem olhar para daqui a 10 anos, que a gente considera 10 anos no tempo. Agora, na mente, agora, você é feliz? Você vive só o que você acredita? Quanto que você está usando o tempo para construir algo que não existe, né? Para assegurar que deu certo, né? E que o futuro agora ele vai chegar do jeitinho que eu quero. O que que você acha que você vai encontrar lá? O que que é esse lá? O que que é esse futuro? O que que foi esse passado?
que você visita e revisita para se culpar, para culpar alguém, para justificar pensamentos equivocados que você escolhe aqui e agora, a cada instante. O que é esse passado? Que ideia é essa que a gente usa para justificar a manutenção de pensamentos egóicos equivocados de culpa e medo? E se eu simplesmente desistir deles? Qual é essa imagem que eu fico segurando aqui? Essa imagem de mim mesmo que eu fico mantendo aqui porque tem um passado que me comprova que eu sou assim? Qual a história que você fica se contando repetidas vezes? Muitas vezes para você mesmo e às vezes o que parece ser para o outro. Histórias que você visita e revisita para confirmar que você é isso, que você fez isso e que você é esse ser. E o quanto, né, que a gente se orgulha disso. O ego, ele usa o corpo para o medo, para a culpa, para o ataque, para o orgulho. Quanto que você olha para essa história que você se conta, e aqui eu tô falando para mim mesmo. Quanto que eu olho para essa minha história, que eu chamo de minha história, de Priscila, de passado, de eh, uma mulher, uma menina muito corajosa, que saiu, aqui parece ser a minha história, né? Que foi embora da sua cidade, foi embora para São Paulo para tentar uma vida e que fez e aconteceu, e estudou e trabalhou e se relacionou e teve coragem, né, de ir para um outro estado sozinha, né? Tem Aqui eu estou dando um exemplo do que parece ser a minha história. Quanto que eu uso isso para confirmar esse orgulho, essa coragem fake, né? O que tem de verdadeiro, o que tem de real por trás desse conteúdo? É isso que eu quero, Jesus. Qual que é a sua interpretação sobre isso? O que que você vê? Como que eu posso olhar para isso de um outro jeito? Como que eu posso ir além dessa história, que é linda, mas o quanto que eu estou usando ela para confirmar ideias de pequenez, de escassez? E, sobretudo, acima de tudo, eu não quero usar essa história para desistir do instante, do aqui e agora. Então, me ensina, me mostra o que que é esse aqui e agora na mente. E todos os nossos relacionamentos especiais, nossa, estão nessa dinâmica, tudo aqui, né? Por que que esses relacionamentos com pai, mãe, irmão, amigos, né? Amigos de longa data ou amigos que você acredita que você conhece há mais tempo, por que que são relacionamentos, às vezes um relacionamento amoroso, tem muito passado, tem muita ideia de passado, é, tem uma ideia de que eu preciso honrar esse passado. Eu tenho que honrar isso aqui, eu tenho que honrar esse sistema. Eu não solto isso, eu não deixo isso ir. Eu não libero isso, que não significa encerrar os relacionamentos, né? Mas liberar dessa carga de passado. Eu conheço você porque eu vivi, porque eu nasci de você, porque você me deu a vida. Tem, tem uma carga de passado aí. E aí a gente não libera, a gente nem se libera e automaticamente a gente não libera.
nossos irmãos. Então, o tempo, ele é toda a ideia, né? Separação. Esse é o propósito que o ego dá para o tempo, para reforçar a separação, a dependência, a vulnerabilidade, culpa, medo, dívida, essa sensação de que eu estou sempre devendo, essa falsa honra, essa falsa empatia, barganha, né? E aí o Espírito Santo, ele usa o tempo para um outro propósito. O ego usa o tempo para nos manter no tempo. E o Espírito Santo usa o tempo para nos levar além dele, para desfazer a ideia de tempo. E o perdão ilumina esse caminho, né? Que quando a gente vai praticando o perdão, entregando tudo que eu penso e sinto aqui, agora, sobre o que parece ser essa ideia que está aqui, esse conteúdo que está chegando para mim, essa prática de ficar, de observar as sensações internas e os pensamentos, vai me conduzindo para esse instante além do tempo onde nada aconteceu, para esse amor presente aqui agora. Mas é através de uma prática, né? Da prática. Então, vamos juntos experimentar isso. Este instante é o único tempo que existe. Tem aqui um pedido por experiências mesmo que me mostra isso, assim, na prática, sabe? Só porque eu quero mesmo experimentar esse amor, me lembrar do amor sempre presente aqui agora. O amor real. E é isso, vamos juntos. Sempre. Beijos e até amanhã.